Antes nós não éramos ninguém. Hoje nós somos o povo do Senhor, a família do Senhor. Obrigado, Jesus, pela dinastia do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração. Obrigado por abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a tirar a trave dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, Pai, que caiam em nome de Jesus, para que a gente possa olhar direito, para que a gente possa proclamar a glória do Senhor, Pai, para que a gente possa dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber o louvor, a adoração, algo que só pertence ao Senhor, algo que é só do Senhor, Pai. A adoração é tudo que pertence a Ti, somente a Ti. Nós nos alegramos quando estamos juntos, glorificando o Teu nome, honrando ao Senhor e dizendo para Ti mais uma vez o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto que o Senhor tem sido maravilhoso para nós. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar nos conduzindo dia após dia com este amor eterno. Obrigado, Espírito, por nos ensinar ao nosso coração se dilatar todos os dias para derramar, Pai, o Teu amor, aonde quer que nós pisarmos os pés, tocar as nossas mãos. Pai, obrigado, Jesus, porque nós temos o amor do Senhor que já foi derramado em nossas vidas para disponibilizar para outras vidas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por derrubar a parede de separação que havia entre nós. Essa parede já foi derrubada. E nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela nossa família, Pai. Uma família que Te ama, uma família rendida aos Teus pés. Obrigado, Jesus. Que hoje, mais uma vez, aqueles que ainda não estão rendidos aos Teus pés, que o Senhor possa estar enviando ministros, anjos, para estar convencendo eles, Pai, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que nós temos a certeza que a nossa família é em Tuas mãos, ninguém pode arrebatá-los. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos abrir aqui na palavra, lá em Cantares. Cantares, cadê você, Cantares? Cantares 5. Cântico dos Cânticos. Aí começa aí nesse último, cadê? Vamos aí começar no 4:16, que logo em seguida vem o 5. 4:16. Esse aqui, esse Cantares ou Cântico dos Cânticos, é verdadeiramente um poema, né, para a igreja do Senhor. É algo assim, é uma expressão que toda vez que o Senhor vai falar, eu já falei isso várias vezes, que todas as vezes eu sou assim, que todas as vezes que Ele fala de igreja, Ele fala de família. Todas as vezes. Então aqui Ele está se declarando, né, para a igreja. E aí Ele relata o Salomão e a esposa, né? E aí Ele vem dizendo aqui nesse 4:16: desperte, vento norte, levante-se, vento sul,
sopre em meu jardim e espalhe essa fragrância por toda parte. Entre em seu jardim, meu amor, e saboreie seus melhores frutos. E é isso que nós vamos dizer para Jesus hoje. Entra, Pai, no seu jardim. Entre nesse jardim, né? E faça que sobre nós e através de nós, que se espalhe essa fragrância por toda parte, que é a fragrância do amor dele, né? Que é a fragrância da palavra dele. Hoje eu tenho observado, não só, porque eu tenho observado primeiro em mim, né? Aquela coisa do muito fazer, muitas coisas que a gente tem para fazer durante o dia. Às vezes a gente nem dá tempo a gente concluir o que a gente planejou para o dia, não é assim? E não é só que eu pensei assim, meu Deus, será que sou eu? Será que é eu? Será que é... E claro que cada um de nós temos que rever e olhar verdadeiramente dentro das prioridades, olhar o que é verdadeiramente prioridade, né? E aí eu estou ligado das pessoas que têm conversado comigo e tudo, geralmente fala assim, olha, eu esqueci, olha, eu não deu tempo, me lembro muita gente, olha, eu estou com tantas coisas para fazer, eu não consegui, amanhã eu falo, amanhã eu ligo, amanhã eu dou resposta, e aí vai, quando a gente vê já passou 15 dias, já passou uma semana. E um deles, tem coisas que vai ter que editar, tem coisas que vai ter que tirar. Já vai eu falar, ô meu pai. Eu conversando com o pastor hoje, sabia? Ele falou assim, pastora, me perdoe, ele falou, me perdoe, porque assim, já tem dias que ele foi um deles, né? Já tem dias que eu prometi mandar a lista para vocês, e até então eu ainda não consegui. Porque realmente é muitas coisas para fazer, né? E tem pessoas, eu creio que até o preguiçoso está tendo muita coisa para fazer, né? Não está fazendo, mas tem muita coisa. Se for perguntar para ele, ele também não tem tempo. Então a gente vê assim que o Senhor disse que nos últimos dias nós não teríamos dias fáceis, nós teríamos dias difíceis. Então a gente vê justamente isso, nós estamos vivendo dias difíceis onde nós vamos ter que fazer escolhas dentro das escolhas que já foram feitas, né? Então o Senhor ele vai mostrando aqui para nós dentro desse cântico, né, que ele é lindo, todo maravilhoso, e eu escolhi só esses 5 aqui porque foi o que ele colocou, é o que eu consegui, né, absorver uma parte, não digo tudo, que, né, a gente não absorve tudo da palavra, né? Então ele diz assim no 5:1, e aí eu entrei em meu jardim, minha amiga, minha noiva, minha igreja, né, e recolhi mirra com minhas especiarias, comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite. Lá no início de Cantares fala que o beijo, o vinho, né, que a presença do Pai é melhor do que o vinho, é melhor do que tudo. Então ele está dizendo que a presença dele é onde verdadeiramente nós viramos um inteiro. É onde nós nos sentimos verdadeiramente completos, né? Então ele fala o tempo todo, ele nos chama, desde Gênesis até o Apocalipse, ele nos chama para ele, porque ele sabe que nós só seremos completos e cheios se nós estivermos na presença, né? E creio também que nós vamos estar hoje entrando num lugar tão precioso como igreja, porque assim, eu não venho aqui para me encher, eu não venho na igreja para me encher. Porque onde eu estiver eu posso estar cheia, né? Eu posso estar cheia na beira do rio, na beira do mar, na beira da pia, no meu banheiro, no trabalho, em qualquer lugar. Então, nós hoje somos um povo que nós não temos hoje do que se queixar em termos de vida, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu vida e nos deu vida eterna, para sempre. Amém. Então nós não temos do que se queixar. E a própria palavra diz que se eu tenho alguma coisa do que me queixar, que eu devo me queixar de quem? De mim mesma. Que não estou buscando como deveria, que não estou fazendo como deveria, né?
Então, se eu tenho que me queixar, eu não vou me queixar de ninguém, eu tenho que me queixar de mim mesmo. E essa parte não é fácil, porque a gente quer queixar sempre do outro. É o outro que é culpado, é o outro que não, mas não, é nós. É nós mesmos que vamos nos alinhando com o Senhor e fazendo o que verdadeiramente o Senhor aguarda que nós façamos. Né? E aí no 5:1 ainda ele fala assim: as mulheres de Jerusalém comam, bebam, amado e amada. Sim, bebam de seu amor o quanto você puder. Beba, coma a palavra, beba, se encha dela. E aí a amada responde: eu dormia, mas o meu coração estava desperto, quando eu ouvi o meu amado bater a porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita, minha igreja, minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo está úmido do sereno da noite. E eu respondi: já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-los? Então, nós temos aqui também a confissão de quando Jesus precisar de qualquer coisa, que Ele nos chama, não é assim? Mas no momento que muitas vezes Ele bate na porta, nós dizemos: estamos ocupados. Agora não vai dar. Agora não dá, papai. Não dá porque eu estou sentindo mal, não dá porque eu estou muito ocupado, não dá porque eu tenho outras coisas para fazer, enfim, né? Eu já vou dormir, eu já tomei banho, vou me sujar. E por aí afora, né? São várias desculpas. E isso tudo, só quem perde somos nós mesmos. Só quem perde não. O que Deus pede se você agradar Ele ou não agradar? O que Deus pede? Nada. Né? Ele não perde nada. Quem perde somos nós. Né? Então aí no 5:4, Cântico dos Cânticos ou Cantares 5:4, ele fala: meu amado tentou destrancar a porta e o meu coração se agitou. E aí eu me levantei de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingava mirra. Quando eu puxei o ferrolho, que eu abri a porta para o meu amado, ele já foi, ele já tinha ido, ele já tinha partido. E aí, o coração, e não é bem assim, tem coisas que Deus pede para a gente fazer, né? E a gente não faz, ou a gente, né? E isso, gente, é com irmãos, é de irmão para irmãos, porque onde é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus em você, né? Como é que eu vejo Deus? A gente vê Deus no outro. E aí ele disse que o coração dele quase parou. Ou em alguma instrução que ele nos dá, de espírito para espírito, e que você não faz. Que às vezes a gente recebe uma instrução para ser feita, falar com alguém, ou dar um recado, ou levar uma mensagem, ou dar um abraço, ou visitar, né? Ou ir no hospital, ou ir na cadeia, sei lá. Então, assim, ele traz instruções para nós. E muitas vezes a gente diz não para ele. Então, assim foi essa amada, assim foi essa igreja. Deus bateu na porta, Jesus bateu na porta, e ela não abriu. E quando ela tentou, porque ele tentou mais uma vez destrancar, mas quando ela levantou, ele já não estava mais. Porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Você vê que tem uma passagem lá em Isaías que ele fala assim, que o lavrador não fica o tempo todo passando o arado na terra, né? Primeiro ele passa o arado na terra e tira todas as impurezas, né? Depois faz o quê? Semeia. Então, e nesse texto lá de Isaías ele fala bem assim. Então, cada pessoa, cada igreja,
tem um particular, uma intimidade com o Senhor. Às vezes você entra na intimidade com o Pai, você chora, você descarga. Outros riem, outros... Tem várias maneiras da gente, né? Cada um deles tem uma particularidade conosco, né? Então, uns é mais, outros é menos. Outros oram meia hora, já entram na adoração. Outros têm que orar 3 horas. E ainda assim, não entra na adoração. E quando você entra na adoração, você entra num êxtase. Você fica ali só, você fica lá e fala, meu Deus. Às vezes quando a gente chega aqui, é difícil a gente chegar. Mas também é difícil a gente sair. Não é? É difícil. Quando a gente chega aqui, que a gente entra e fica aqui. Aí você passa, primeiro você vai passar no mínimo, pelo menos eu, às vezes chego aqui e passo no mínimo meia hora só para acalmar minha alma. A alma, agora é aqui. Eu passo meia hora, no mínimo, falando com ela muitas vezes. E aí a alma vai. Ó, você deixou um negócio lá para fazer, ó, o banco, o não sei o quê, ó, a comida, ó, o marido está em casa te esperando, ó. É um monte de conversa no seu pé do ouvido. Não é assim? E aí você tem que estar trazendo, igual você faz com a criança, a alma você me obedece. A alma, eu estou falando contigo. Então a gente tem que ministrar, em primeiro lugar, a nossa alma. Ela é como uma criança birrenta. Ela é como uma criança que não tem limites. E o Espírito quer trazer limite para essa criança que se chama minha alma. Minha alma é a minha criança que eu preciso domá-la, que eu preciso instruir, que eu preciso ter paciência e disciplinar ela, para ela ficar sentada. E ali você vai falar, gente, eu creio, hoje Deus falando assim, muitas vezes aquilo que você vai falar com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, você não quer tirar tempo para você falar com o seu pai, porque em espírito ele é tão maravilhoso que você pode falar isso em outras línguas, que não passa pelo seu filtro, não passa pela humilhação, porque a própria oração em línguas, ela já é uma humilhação. Ela já é uma humilhação diante do seu Pai. Por isso que lá em Pedro fala assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque Ele mesmo vai te limpando de dentro para fora. Quando você vai se entregando a Ele, e Ele vai tirando os espinhos, como se Ele estivesse passando o trator. Alguns tem que ser o trator de esteira, né? Outros vêm com aquele, tem vários tipos de máquina, né? E Ele sabe qual é o tipo de máquina que Ele precisa usar para tirar os entulhos do nosso coração. E aí Ele vai trazendo a verdade dEle para que você mesmo possa semear. Então Ele limpa e você semeia. Ele limpa quando eu oro no Espírito. E você semeia quando você confessa a palavra. Então é toda é um elo grudado em outro, né? É um elo grudado em outro. Assim como o nosso corpo também. É os dedinhos grudados na mão, a mão no antebraço, e o braço, e aí vai, né? Então é uma sequência. E aí nós vamos ensinando, que é o que ele disse. Então você vai ensinando a sua alma, você vai trabalhando ela e vai deixando o fluir do Pai. Porque muitos hoje que não entendem que existe a oração para edificação e existe a oração coletiva, que é a oração da interpretação, que é a oração para o incrédulo. É essa que nós estamos falando, é a oração em línguas para edificação, que só você pode se edificar. Só você pode edificar a fé santíssima. E como hoje nós precisamos estar em todo o tempo trazendo essa lembrança, para que a gente não venha se esquecer de forma alguma de onde foi que Deus tirou nós e para onde Ele quer nos levar. Porque nesses últimos dias, que são dias difíceis, Satanás vai querer enganar até os escolhidos, até nós. E vai fazer isso como? Com o espírito do engano,
com o espírito de sedução. Sim, vamos nós para cada texto. Cadê? Procurei ele, mas eu não encontrei mais. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Então quem é que sai da presença? É Deus que deixa nós ou é nós que deixa ele? É nós, como igreja, que vamos deixando. E às vezes nós vamos deixando tão sutilmente, quando você vê, você já andou quilômetros sem ele. Quilômetros sem ele. Por isso que a igreja é tão importante, que quando você vê um irmão, às vezes nem você está percebendo, né? Porque tem o espírito do engano e da sedução, manipulação, dissimulação, que dissimula tão bem que você não percebe que a pessoa já está perdida, que ela já está sem rumo, que ela já está sem direção. Mas o próprio Deus, ele vem e avisa, no meio da igreja, ele levanta a mão e fala: olha, ore por fulano, ele está mudando a rota. E aí você ora, e aí porque você está intercedendo, ele vai fazer você ter um encontro com ele ou com ela e abrir os olhos para que a pessoa volte para a rota. Então ela procurou por ele e não encontrou mais. No 5:7 diz assim: aí os guardas me encontraram enquanto eles faziam a ronda, e bateram-me, e feriram-me, e arrancaram meu manto, aqueles guardas dos muros. Às vezes quem te bate e quem tira o manto, quem tira você da presença, quem sai é você, mas às vezes tem a ajuda dos irmãos, do próprio irmão, que de vez de ajudar, atrapalha e tira você da rota. Ela falou: olha, os guardas que eram para guardar os muros, eles me bateram e eles me feriram. Então a gente vê um tanto de gente ferida na igreja. Tivemos um tanto de gente ferida na igreja. Mas aquele que está diretamente ligado, fazendo essas instruções que a própria igreja, que o próprio Deus dá para nós, se nós estivéssemos ligados totalmente, a gente seria menos ferido. Eu não vou dizer que não seríamos feridos, mas nós seríamos bem menos feridos. E ficaríamos muito menos magoados. E resolveria muito mais rápido, né? Porque na nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, que saem todo o tempo, contra os espíritos malignos, dominadores, demônios, que saem buscando em todo o tempo uma brecha para atuar em nossas vidas. Não precisa ser uma porta, é só uma brecha. E aí no 8 ele fala assim: prometam, ó mulheres de Jerusalém, prometa a igreja, se encontrarem o meu amado, diga-lhe que eu desfaleço de amor. E aí ela entrou aonde? No arrependimento. Ela entrou no arrependimento. Me perdoe, Senhor, por não ter feito para ti. Me perdoe, Senhor, por eu negar aquilo que eu poderia ter dado para o meu irmão. Me perdoe, Senhor, de eu ter falado daquela forma. Perdoa, Senhor. Ela aqui, ela entrou em arrependimento, porque Deus bateu na porta dela. E ela disse: já tomei banho, já lavei meus pés, não tenho tempo agora, não posso. E Deus continuou batendo na porta. Ele ainda falou: estou com meus cabelos molhados, estou sereno, né? E ela, depois foi que ela teve aquele despertar maior, e já era tarde. Agora, para quem se arrepende, sempre há tempo para o que se arrepende. E aí ele diz no 9: diga-nos, mulher de beleza incomparável, né? Diga-nos, ó igreja incomparável, porque seu amado é melhor que todos os outros, né? Por que seu amado é melhor que todos os outros? O que ele tem de tão especial para fazermos a você essa promessa? Porque eles aqui perguntaram para ela, falou assim: quando vocês encontrarem o meu amado, fale com eles que eu estou arrependida, eu desfaleço de amor por ele. Ele falou assim: o que tem ele de mais
que os outros não têm? O que Deus tem que os homens não têm? Né? E aí ela respondeu: o meu amado, ele é moreno, ele é fascinante, ele destaca no meio da multidão, né? Tem um louvor que a gente fala que ele é o mais lindo, mais cheiroso, mais tudo, né? Então ele se destaca no meio da multidão. Sua cabeça é como ouro puro, o seu cabelo ondulado, preto como corvo. Seus olhos são como pombas, juntos aos riachos, incrustados como joias, lavadas em leite. Gente, aqui já tem uma dica aqui: joia pode ser lavada no leite. Olha, uma dica aqui. Pode se lavar joia com leite, viu, Nil? Ai, ai. Suas faces são como jardins de especiarias que espalham sua fragrância. Seus lábios são como lírios perfumados como mirra. Seus braços são como barras redondas de ouro enfeitadas com berilo. Seu ventre é como marfim polido que resplandece com safiras. As suas pernas são como colunas de mármore apoiadas em bases de ouro puro. Seu porte é majestoso como dos cedros do Líbano, e sua voz é a própria doçura, e ele é o desejável em todos os sentidos. Esse, ó mulheres de Jerusalém, esse é o meu amado, o meu amigo. Então, que poema lindo, né? Maravilhoso esse poema para a igreja, onde ele chama nós aqui para um arrependimento. E hoje a igreja só vai poder viver o que ela tem para viver se ela for uma igreja quebrantada, uma igreja que se arrepende, uma igreja que está entendendo o que Deus está falando conosco, né? O que Deus está realmente querendo de nós nesses últimos dias. E aí nós vamos para Jeremias 2. Porque só Ele pode curar nossas feridas. É só Ele que pode resolver qualquer tipo de situação. Porque Ele resolve qualquer coisa que eu preciso ou que você precisa, está tudo na mão dele. Riquezas e honra está nas mãos do Senhor. Sabedoria para agir em qualquer tipo de situação está com Ele. Jeremias 2. Jeremias 2, você sabe que no Jeremias 1 ele vem falando sobre você se posicionar no seu chamado, se posicionar na sua vocação e eleição. E uma delas é: não temas, porque eu te remi. E mais uma ele fala assim: sou eu que te fortaleço, levanta, porque se você não se levantar e você não temer a Deus, você vai temer os homens. Se você não for uma pessoa cheia do temor de Deus, você vai temer o sistema mundial. E aí ele vem dizendo: não tenha medo deles, porque se você se parecer medroso diante deles, você vai correr deles. Você vai correr deles. Não tenha medo deles. Nem deve nem parecer medroso diante deles. Por quê que ele fala assim? Porque ele te deu toda a condição de você confiar poderosamente nele. E se você confiar poderosamente nele, você vai vencer qualquer tipo de barreira que se levantar contra você, né? Ou contra a sua casa. Hoje eu fiz uma visita hoje a uma loja e falei com eles, né, sobre o esquadrão. E na hora ele olhou para mim e falou assim: nossa, a senhora está entrando aí num lugar muito difícil, viu? E aí depois ele olhou para mim e falou assim: mas a senhora é muito corajosa, não? E aí ele foi falando, mas ele foi falando uma corajosa,
Mas tipo assim, a senhora vigia o dia que a senhora está entrando, né? A senhora veja aí, porque o negócio é muito difícil. Sei que a senhora está entrando, eu vou te dizer, viu? Precisa de muita coisa. Eu falei, precisa sim de coragem, de fé naquele que chamou para fazer a obra, né? Porque para aquele que é chamado, o Senhor dá e faz as coisas também não se tornar tão pesada, né? Porque ele disse que o fardo dele é leve. Tem fardo? Tem. Tem jugo? Tem. Mas é suave. E aí ele diz assim, então se você se posicionar, você vai enfrentar toda a terra, você vai enfrentar reis, você vai enfrentar oficiais, você vai enfrentar tudo que vier. Qual é o capítulo? Esse aqui que eu estou lendo? É que eu estou lendo o último, 19, né? Falando que eles vão lutar contra você, mas eles não vão vencer você, porque ele está conosco. E ele disse, eu vou te proteger. E eu disse e faço. E aí no 2 ele fala, então o Senhor me deu outra mensagem. Porque para Jeremias, como Jeremias era um profeta, o Senhor dava mensagens para ele, que era para ele estar passando para outras pessoas, né? E as mensagens dele não eram mensagens fáceis. Não era o que as pessoas queriam ouvir. Então aqui no 2, essa mensagem que é para nós nessa noite, ele disse assim, o Senhor me deu outra mensagem. Depois dessa que ele disse, se levante, eu te fortaleço, eu cuido de você, e agora ele vem dizendo assim, vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. E aí ele diz, lembro-me de como você desejava me agradar. Isso aqui para mim é a continuação de Cantares, né? Ele fala assim, eu me lembro de você. Quando você nasceu de novo, você quer ganhar o mundo, você quer dizer para todas as pessoas quem é o seu Deus, o que Ele está fazendo na sua vida, né? Você quer dividir a palavra, cada dia tem um versículo novo, cada dia tem um borbulhado de você, né? É como estar noivo, realmente, né? Um noivo e uma noiva, né? É aquela coisa que a gente diz, ai meu Deus, quando eu me casar, ai, quando eu ter minha casinha para me limpar. Ai, meu Deus, sabe só falar. Aí eu falo assim, agora é assim, não, em sua casa tem que ter uma empregada, gente. Não é bem assim não, vou fazer ser escrava. Não, isso aí é coisa de Amélia. Isso aí é coisa do passado. Mas não é não. Deus está chamando nós aqui, olha o que ele diz, olha. Eu lembro muito bem de você, porque você fazia tudo para me agradar. Quando você era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Porque agora vocês já estão todos casados. Por isso que não é fácil a gente viver como igreja. Porque agora nós já estamos casados com Jesus. Estando casado, a responsabilidade é maior. Estando casado, eu não faço as coisas do meu jeito. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que falar. Eu tenho que buscar conselho. Eu tenho que entrar em concordância. Não é assim? Então, casados é diferente, porque nós somos aliançados com Ele. Nós não estamos mais no ficar. Nem namoro, nem noivado. Nós já casamos com Ele. Né? Então, ele falou, eu me lembro muito bem de quando você desejava me agradar, quando eu era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Não é assim? No deserto, nossa. Naqueles desertos, nos primeiros desertos que a gente passa, é diferente do deserto quando está casado, né? O deserto do casamento é diferente do deserto do noivado. A pessoa está falando assim, ó, fulano, olha o caráter do noivo. Que nada, não. E o caráter dele é, ó. Não, nós dois, nós conseguimos, nós vamos dar um jeito. Não, Jesus vai salvar ele. Não, Jesus vai salvar ela. Não é assim? Não, nós entendemos muito bem. E a gente defende. No deserto ali, o pessoal, não, você não vai ter, você não pode ir para tal
Não, eu posso, eu venço esse deserto. Aí depois que casa, não quer vencer mais o deserto. Eu não quero nem deserto mais, né? Mas é no deserto que nós conhecemos o marido que temos, o pai que nós temos. É no deserto. Voltando novamente, que não tem como hoje a gente pegar e não lembrar do Rio Grande do Sul, gente. Eles estão no deserto. E muitos ali vão nascer de novo. Agora está tendo conversão. Amém. Agora eles estão tendo mais oportunidades. Porque chegou num lugar onde eles não dão mais pé. Eles não estão a pé a 7 metros de água. Não estão a pé. E aí eu chamo o socorro bem presente. Eu chamo o socorro bem presente. Só que eles não sabem chamar quem eles não conhecem. E é necessário a igreja orar. É necessário a igreja estar lá. Então, nós estamos aqui, mas nós oramos e Deus envia pessoas para lá. E é o que está acontecendo, né? Sim, voltando aqui no texto de novo. Então, ele falava assim, você me amava, você me seguia até mesmo no deserto. Glória a Deus. Obrigada. Você me amava no deserto. Naqueles dias, no 2:3, ele fala assim, naqueles dias Israel era santo. Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. E aqui quando ele falou assim, Israel era santo para o Senhor. É porque o santo do Senhor, ele não quer ver. Olha gente, hoje quando passa cenas pornográficas, a gente não quer ver mais. Pelo menos eu não quero ver nada dessas coisas. Por quê? Porque os meus olhos é santo. Eu não preciso ver essas coisas. Né? Você brigas. Tem gente que faz roda a briga e fica assistindo briga. Outros, você lembra? Uma vez eu fui chamada a atenção, um dia assistindo Faustão. Passava uma parte da. Como é que era o nome, meu Deus? Pauladas, não, como é que é? Vídeo cacetada. Vídeo cacetada. E ali, e aquelas vídeos cacetadas, muitas vezes era a gente caindo, era a gente se machucando, umas coisas que não tem graça. E aí Deus me chamou a atenção. Que graça que tem isso? Eu falei, é mesmo, né, Jesus? E aí um dia, já contei isso aqui, um dia o Senhor passou lá na porta lá de casa e ele vendia desinfetante. E eu sempre lembro, porque quando o Senhor corrige a gente nunca esquece, né? Ele passou, e o Senhor já tinha corrigido, ele passou vendendo desinfetante. Chegou na minha porta, ele caiu de bicicleta e caiu todos os desinfetantes dele na minha porta. Ele mesmo começou a rir, sem parar. E eu fiquei séria. Por incrível que pareça, fiquei séria. Aí ele olhou para mim e falou assim, gente, a senhora não ri? Eu falei, não, porque não tem graça. Aí ele, a senhora é cristã? Desse jeito, cristã não, a pessoa fala assim, você é crente? Eu falei, sou. Ah, tá. Ah, então, diga isso, ele quer dizer, né? Tipo assim, aí tá explicado. Desse jeito ele falou. Então, né? A gente vai vendo como que nós, no caminho, a gente vai se aperfeiçoando. A gente lembra quando cai, eu lembro, né? Porque assim, tem coisas que o Senhor já corrigiu que a gente não faz, ou procura não fazer. Quando cai uma tampa de panela na cozinha, né? O que a gente falava? Cai. A tampa da gente do céu, a tampa da panela cai na cozinha e faz aquele barulhão. Nossa. Misericórdia. Né? A gente fica irritado. Então Deus vai moldando nós nessas pequeninas coisas.
E aí, de repente, você está dominando os grandes, as coisas grandes, né? E aí ele vem dizendo, então você me amava e teus olhos, você era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. São coisas preciosas, os primeiros frutos são uma coisa mais linda, né? Então, o primeiro carro, as primeiras coisas que você tem, qualquer coisa que você tem primeiro, né? Você cuida, você zela, você tem aquela... Aí depois você tem o segundo, tem o terceiro, ou aquilo já passou daquele momento, né, do brilho, aí você não quer mais nem lavar, né? Tem gente, tipo assim, o carro, quando ganha um carro, ou compra um carro novo, está lavando ele o tempo todo, né? Eu falo um carro, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Aí depois, passa o tempo, você não quer lavar mais, que é o caso da casa, quando você vai morar na sua casa, casadinha de novo, meu Deus, você chega na casa de casal recém-casado, é a coisa mais linda de se ver, pelo menos. Valéria? Vixe, Valéria está dizendo que era. Mas é a coisa linda de ver, né? De se ver. Então, hoje já está mudando por quê? Porque a mentalidade das pessoas está mudando. Mas a igreja, ela precisa estar trazendo essa lembrança. Por isso que muitas vezes a gente lê as mesmas coisas e fala das mesmas coisas. Porque é bom para nós ouvir as mesmas coisas. E aí ele disse, então quando você me amava, todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados. E sobre eles vinha calamidade, porque eu, o Senhor, falei. Então ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó, e todas as famílias de Israel, que assim diz o Senhor. Né? Que defeitos seus antepassados encontraram em mim? Que foi que vocês encontraram em mim? Que foi que aqueles que se afastam do Senhor encontrou nele para se afastar dele? As pessoas se ferem com os irmãos e se afastam do Senhor. Mas aí a pessoa se afasta do Senhor, se afasta dos irmãos e diz assim, não, mas eu não me afastei do Senhor. Mas não existe. Se você se afastou dos seus irmãos, você se afastou do corpo. Se você se afastou do corpo, você se afasta da cabeça, ou tem cabeça sem corpo. Já viu algum corpo andando sem cabeça por aí? Então, a gente precisa estar atento. Então ele vai falando assim. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastasse tanto? Foram atrás de ídolos inúteis. E eles próprios se tornaram inúteis. Porque se eu procuro algo que está fora da palavra, eu vou me tornando cada dia inútil. E não perguntaram, onde está o Senhor? Porque aquela mulher, ela saiu, ela despertou, ela se arrependeu e correu atrás do Senhor. Então ele está dizendo, muitos não perguntam onde está o Senhor, que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto. Onde está ele? Uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar, olha, eu trouxe vocês para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura, coisas boas que ela produzia. E aí, nesse lugar, nesse ambiente, nós conseguimos, nós como igreja, eu estou falando universal, não estou falando do Ministério da Reconciliação, não estou falando da Universal, não é da Universal, da Mundial, vixe, vai ter que cortar, Deva. Global. Está se enrolando. Estou só me enrolando, né? Vai falando e o pessoal vai realmente. Vou falar de Laodiceia. Ai, Deus. Então a gente vai vendo que o Senhor nos trouxe para desfrutar a sua fartura e as coisas boas que ela produzia.
E quando nós estamos nesse lugar de fartura, a gente vê que quando aqui nós temos, né, tem Sérgio, tem Jeane, que produz as coisas da roça. E quantas vezes a gente tem recebido, né, as bênçãos das colheitas? Porque nós estamos num lugar de fartura. Nós estamos num lugar onde nós entendemos que aquilo que nós temos, se nós temos 2 capas, vamos dividir. Vamos dividir. E aí, quando a gente divide com esse entendimento do reino, todos nós somos ricos. Não tem mais nem menos. Não tem. Porque todos os filhos do Pai, eles são ricos. São ricos. Nós somos um povo rico. Então, essa terra fértil onde o Senhor colocou nós é para desfrutar sua fartura. Então, nós vamos para o deserto com Ele e aprendemos a vencer no deserto. E aí Ele nos leva para esse lugar de fartura na terra fértil. E aí, quando você tem esse lugar das coisas boas, você divide. Então, Ele diz assim: nesse lugar vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que eu tinha dado para vocês. Mas ainda assim os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não dão a devida atenção. Os governantes não se voltaram para mim. Pelo contrário, eles se voltaram contra ele. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. A gente vê que todas as coisas do reino de Deus, né, tirando o milagre, que é instantâneo, que o milagre só depende do Pai, né? As coisas do reino é como ele fala que você semeia e você rega e você acompanha com ação de graça até a colheita, né? Então, no mundo eles querem tudo rápido, para ontem, né? Ninguém quer cozinhar, ninguém quer lavar mais, ninguém quer costurar, ninguém quer mais. Essas profissões que a gente via dos nossos antepassados, hoje, se a gente observar, elas estão sumindo, né? Elas estão sumindo. E aí ele fala assim: me corromperam nessa terra, né? Corromperam, cadê o diretor Jesus? No 8, né? Então os sacerdotes não perguntaram mais ao Senhor. No 9 ele fala: portanto, eu apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. E aí, quando ele fala que eu apresento minha acusação contra vocês, diz o Senhor, ele está falando também do Apocalipse, onde lá ele fala com as igrejas: olha, eu tenho a favor de vocês isso, mas eu tenho contra vocês isso. Então, cada um de nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Cada um de nós sabemos aonde é o nosso deserto, né? E aí nós temos verdadeiramente que buscar o Senhor. Tem gente que fala assim que não gosta desse louvor, né? Que não gosta dessa canção, que nós somos uma terra seca, né? Mas todo dia a nossa terra se seca. E todo dia nós precisamos falar: Pai, encharca. Pai, me enche, né? E aí ele vai dizer: como é que você se enche? Falando, confessando, jejuando, entoando salmos, cânticos. É assim que você se enche. Então, hoje está à disposição nossa. Toda a riqueza do Pai, toda a herança do Senhor está à nossa disposição, né? Deixa eu terminar aqui para a gente poder ir para a confissão. Eu também apresentarei acusações contra seus descendentes. Então ele vai falando daquilo do que ele vê, né? Porque ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. E aí no 13, nesse 2:13, ele diz assim: olha, o meu povo comete duas maldades. O meu povo comete duas maldades. Uma
é que eles me abandonam facilmente. Abandonaram a mim, que sou fonte de água viva. E em vez de ter uma fonte de água viva, eles preferem uma cisterna rachada que não podem reter a água. Então são palavras que eu vejo assim que Deus tem trago para nossas vidas. Ele quer, como ele disse, né, entrar nesse jardim do nosso coração e encontrar em nós esse lugar onde ele possa comungar, que ele possa nos aconselhar, que nós como igreja permita que ele nos aconselhe, que nós como igreja permita tirar o lixo de dentro de nós, que nós como igreja permita a andar juntos, né, a ter comunhão, que nós como igreja tenha esse quebrantamento e essa facilidade. Eu lembro que a minha avó, ela falava sempre assim, minha filha, ela estava com 90 anos, quando ela falava muito isso, ela falava, minha filha, eu não tenho mais nem lágrimas, já chorei tudo que tinha para chorar. Ela falava sempre comigo, não tenho mais nem lágrimas, não consigo mais nem chorar. Então chega um lugar que você não quebranta mais, você não se quebranta mais, não é? Você ouve as pessoas falando tantas coisas, você não se quebranta, não chora como se chora, nem também se alegra como se alegra. A coisa mais difícil, e hoje, até que ainda chorar, você até ainda consegue. Agora, se alegrar com a alegria do outro, ou é Deus, por que Vanessa conseguiu já e eu não consegui ainda? Não é? Por que eu consegui? Por que fulana casou e eu ainda estou aqui? Né? Então, nós somos assim. Mas nós temos recursos para vencer a nós mesmos. Porque o problema é de cada um de nós está conosco, é nós mesmos. Então, diante do Pai, a igreja se quebranta, a igreja se levanta em temor e obediência para cumprir o chamado que Deus tem para nós, né? E que não é nada pouco e não é nada terrível, é algo bom para nós. Porque cada vez que nós vamos se entregando ao Senhor nesse lugar de arrependimento, mais a gente vai adquirindo força, coragem, a gente vai adquirindo fé, a gente vai ficando cada dia mais capacitados para vencer o dia mau. Amém? Amém. Então nós vamos aqui na nossa confissão. Cadê ela? Aleluia, Jesus. Página 30. Página 30. Amém? Amém. Então vamos nós. Em unidade, não haverá limite para nossas orações. Pois Jesus nos diz que se dois de nós na terra concordarmos quanto a tudo que pedimos, isto sucederá. Pois cremos que tu tens as respostas para mudar qualquer situação que não esteja de acordo com a tua palavra. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele terá que fugir por 7 caminhos. Pai, te agradecemos, pois nenhuma arma forjada contra o corpo de Cristo prosperará, em nome de Jesus. Porque em nossa igreja, a herança não é apenas um conceito, não é apenas ensinada, mas recebida, manifesta e vista. Não existem perdidos e maldições no céu, nem enfermos, nem doentes, nem endemoniados, nem pobres e miseráveis. Por isso dizemos, a nossa família, a nossa cidade é salva, curada, sarada, liberta, livre
mente de Cristo é dada tanto aos pastores quanto às ovelhas, e é dada com tanta simplicidade e com tanta clareza que ninguém deixe de vê-la. Por isso dizemos que todos da nossa igreja entendem cada palavra ensinada pelo pastor. Nós declaramos que todos os cativos sejam livres. Não faz diferença se eles foram feitos cativos no espírito, na alma ou em seu corpo. Todos estão libertos. Todos estão restaurados. Porque o Filho de Deus nos libertou. Pai, o Senhor é o nosso provedor. Anjos são despachados para cuidar de todas as finanças e de tudo que for preciso. Coisas que nós sabemos que precisamos agora. Coisas que não sabemos que precisamos ainda. Porque Tu és o Senhor que responde antes de chamarmos. Declaramos que as autoridades civis, militares, governos, presidentes e líderes governem com paz, honestidade e justiça para com o povo do Brasil e dos demais países do mundo. Declaramos que todas as igrejas e ministérios levantados por Ti sejam fortalecidas, destemidas, prudentes e fiéis, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nós, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a estar cada dia perseverando em oração, chamando à existência as coisas lá do alto, e que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Declaramos e decretamos com coragem e ousadia, com grande confiança, que não somos cristãos passivos e que a nossa fé é ativa, que temos a mente renovada pela palavra e pela força tomamos a terra prometida para Jesus. E determinamos nos comportar de um modo digno do Evangelho de Cristo, combatendo lado a lado em uma só alma pela fé do Evangelho de Cristo. E que nada façamos por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a nós mesmos. Declaramos que fomos comprados por um preço e que a nossa vida não pertence mais a nós. Somos servos de primeira classe. Senhor, colocamos em Suas mãos tudo o que temos e dizemos: se o Senhor precisar de qualquer coisa que temos, já é seu. Pai, envie os Teus anjos para preparar o caminho para o avivamento, e que eles sejam despachados para todos os lugares da terra, interceptando e parando toda a omissão e qualquer maquinação do inimigo que possa trazer circunstância maligna contra o corpo de Cristo e contra a nossa família. Reivindicamos hoje que Satanás tire suas mãos do nosso dinheiro e, em nome de Jesus, que os espíritos ministradores tragam o dinheiro necessário. Portanto, dizemos agora que as nossas finanças estão cheias, porque o Senhor achou servos em que pode confiar, e somos um deles. Não há falta de nada. Nós operamos em abundância. Pai, conforme intercedemos pela nossa família, o Senhor estará usando a nossa fé para transformar a vida de cada um deles. Pois Jesus já pagou o preço para termos uma família saudável e livre de toda e qualquer maldição. Por isso te agradecemos, Pai. E em nome de Jesus, pela nossa família, separada de todas as más influências deste mundo, guardada debaixo das Tuas asas, onde Satanás não pode tocar em nenhum de nossos entes queridos, pois sabemos que todos estão sob o Teu cuidado, e que todos os anseios e preocupações nossas e deles nós colocamos sobre os Seus ombros, e o amor do Pai é que nos une como uma só família. Portanto,
somos abençoados e em nossas famílias não há contendas nem divisões, somente a paz de Cristo. Pai, louvamos o teu nome, porque temos entrado em concordância com a tua palavra nesta oração. E tu estás no meio de nós, ouvindo-nos, e que essas palavras, com as quais fazemos nossa oração, permaneça diante de ti, Senhor, nosso Deus, dia e noite, para que faça justiça ao teu povo. Pai, seu é o reino, seu é o poder